Comigo, 1 Reis, capítulo 19. 1 Reis, capítulo 19, no versículo de número 19. Diz assim: partiu, pois, Elias dali e achou a quem? A Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. Ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Amém? Amém. Isso é um chamado de Deus. Então deixou este os bois. Deixou quem? Os bois. Correu após Elias e disse: deixa-me beijar meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. Elias respondeu: vai e volta, porque já sabes o que eu fiz contigo. Vai lá em Lucas capítulo 9, por gentileza. Lucas 9, no versículo de número 61. 9:61. Posso ler, amém? Outro lhe disse: seguir-te-ei, Senhor, mas deixe-me primeiro despedir-me dos de casa. Mas Jesus lhe replicou: ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Vamos orar. Obrigado, Deus, pela tua palavra. Obrigado pela tua presença aqui nessa noite. Obrigado pelo teu Espírito que tem agido aqui. Obrigado pela vida de cada um dos adolescentes, e que os pais desses adolescentes incentivem mesmo, porque a melhor coisa que eles podem fazer é o que eles estão fazendo: adorando o Senhor, exaltando o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Isso tem valor eterno e não apenas passageiro. Fala ao nosso coração, diga assim: Espírito Santo, fala ao teu coração, toca na minha vida nessa noite, em nome de Jesus. Queridos, no primeiro episódio aqui, Deus está levantando um substituto para Elias, que era Eliseu, e ele vem e jogou o manto sobre ele, e Eliseu já entendeu que aquilo era um chamado, uma vocação, algo que Deus queria que ele fizesse. Ele estava trabalhando naquele momento. Ele estava o quê? Trabalhando, né? Ofício, ministério, né? Para aqueles que não têm o que fazer, né? Normalmente Deus chama as pessoas que estão trabalhando, amém? Não? Pedro, Tiago e João estavam o quê? Trabalhando. As pessoas estavam trabalhando, então elas são tiradas do seu trabalho natural, do seu sustento, e elas são dedicadas ali para falar e para pregar e serem aqueles porta-vozes do Senhor. E aí ele entende aquilo, mas ele fala para Elias: ô Elias, deixa eu primeiro aqui. Ele fala assim, no 19:19: deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. Ele fala assim: então vai lá, vai beijar o paizinho, a mãezinha, que agora você sabe o que aconteceu com você. Você está sendo chamado para uma vocação, para desenvolver um ministério aqui em Israel. Lá em Lucas capítulo 9, Jesus está falando, ele está provando aqueles que querem segui-lo. E um dessas pessoas aqui, Jesus fala assim a outro, o outro disse a Jesus: eu vou te seguir, Jesus, mas deixa eu primeiro despedir do de casa. Aí Jesus fala assim: olha, alguém colocou a mão no arado e olha para trás, não está apto, não está pronto, não vai poder ficar andando olhando para trás. Você tem que olhar para frente. É interessante, o que me chama a atenção nesses dois episódios é que lá Elias fala para Eliseu: vai então, mas você sabe o que aconteceu. Aqui Jesus está dizendo: olha, você pode até despedir dos de casa, mas entenda que você tem um chamado, não fique por lá. O que Jesus quer mostrar em toda essa história, e aqui ele fala de 3 pessoas, né? Se você dá uma olhadinha no versículo 57, né? Alguém disse para Jesus: eu vou te seguir para onde quer que o Senhor for, Jesus. Maravilha isso. Mas Jesus respondeu: olha, as raposas têm um lugar para dormir, as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. O
que ele está dizendo? Olha, se você quer me seguir, então agora não adianta você pensar em conforto, porque agora você está nas minhas mãos, e onde eu mandar que você vá, você vai. Está disposto a isso, sim ou não? Aí o outro aqui fala assim, Jesus falou, segue-me. Ele porém respondeu, permite primeiro sepultar meu pai. Olha, era justo, vou esperar o meu pai morrer. Ele está dizendo, olha, essas questões familiares, se você for esperar resolver todas as suas questões familiares, você jamais vai me seguir. Porque problema familiar nasce como tiririca, irmãos, nunca para. Sim ou não? Tem alguém aqui que não tem nenhum problema na família? Está tudo arrumado, tudo arrumadinho. Não tem nenhum sobrinho, nem um tio, nem um pai, nem um avô, nem uma avó, nem um esposo, nada, está tudo 100%. Sempre existe uma situação. E se eu for esperar ficar tudo pronto, eu não vou seguir a Cristo. O que Jesus está falando, está ensinando aqui, não é está indo contra a família, ou dizendo que a família não é importante, nada disso. O que ele está dizendo é que existe algo maior, além e mais importante e mais urgente do que ficar despedindo de pai e de mãe. Apesar que Eliseu foi lá e beijou o pai e a mãe dele. Mas Jesus está mostrando o seguinte: quando você tem um encargo, quando você tem um chamado, então ande debaixo dele. Amém? Não? Amém. Vou acender um pouquinho essa coisa aqui. Amém, queridos? Amém. O que ele está mostrando na palavra de Deus, e o exemplo aqui fala que não está apto quem fica lamentando o passado. Jesus quer nos colocar num novo momento. Está mostrando que existe um novo tempo na minha vida. O tempo do meu chamado, eu entender o meu chamado, e aí o meu conforto, eu já não ligo mais para ele. O sofá, esse tempo atrás eu comprei uma poltrona. E a poltrona, irmão, você puxa um negócio do lado assim, levanta o negócio no pé assim, ó, e você fala, ai meu Deus, que bom, né? Jesus está falando, olha, pega essa poltrona e doa ela. Não estou dizendo que não tenha, que não possa ter, mas não se apegue a ela. Ela não pode ser mais importante do que o chamado que eu tenho para a sua vida. Porque, irmãos, conforto nós vamos ter no céu por toda a eternidade. Amém? Não quer descansar? Morre, né? Vira para o teu irmão e fala assim, enquanto você estiver aqui, meu querido. Não é assim, gente? Você fala assim, agora você é de férias. Só se você quiser fechar os olhos. Mas mesmo de férias, você vai encontrar com um atendente no hotel, você vai encontrar com alguém, o Espírito Santo fala assim, fala do meu amor. Você está trabalhando até de férias. Só se a pessoa estiver cega e fala assim, não, agora eu vou tirar férias de crente, né? É férias, tá? E férias de crente também, não quero nem ouvir falar de Jesus. Eu me lembro uma vez que nós fomos tirar férias aqui num hotel chamado Três Poderes. Eu falei assim, é 3 poderes, Pai, Filho e Espírito Santo, é aqui mesmo que eu vou tirar férias. Cheguei lá, tinha uma igreja, cantando, gritando. Eu falei, não, gente, eu não mereço um negócio desse. E aí no outro dia de manhã tinha um pavão lá, começou a gritar de manhã. Eu falei, é hoje que eu não fico aqui, né? Tem crente, tem pavão gritando de manhã, 5 horas da manhã o pavão está gritando. Aí nós fomos embora do lugar. Eu falei com ela, eu não tenho coragem de desistir, mas aí desiste. Ela, como mulher sumista, falou, meu marido não está contente. Que não, pode ir, eu entendo. Mas ele está falando aqui, queridos, da chamada. Você tem um chamado de Deus, amém? Não? E esse chamado não é para conforto, não. Esse chamado não é para ficar atrelado em pai e mãe. Irmãos, você quer estragar um casamento? É quando um filho casa, assim, vai casar, agora quero todos os meus genros, minhas noras, fica tudo dentro de casa. Você está estragando a sua família. Libera os seus filhos para Jesus. Deixa eles trabalharem. Não fica segurando, não. Faz que nem o pastor Léo, manda um para a Índia, manda o outro para lá. Vai, meu filho. Tem 4, 5 filhos, sei lá quantos filhos. É um monte de filhos que eu tenho. 6 filhos, cada um vai para um canto, né? Ele já está preparando um menorzinho, vai para não sei para onde, né? Mas aqui você não fica. Amém, não? Irmãos, isso é herança do Senhor. Esses meninos que estão aqui são herança do Senhor. Se ele ficar cantando aqui a vida inteira, não é isso. Canta assim, prepara outros e vai. Vai, meu querido, vai pregar a palavra de Deus. Vai fazer aquilo que Deus mandou você fazer.
vai cumprir o seu chamado. Agora ele escreveu uma frase aqui, presta atenção: aquilo que você valoriza é o que você ama. Aquilo que você ama é aquilo que realmente você valoriza. Vocês entenderam, não? As nossas decisões ou as nossas escolhas, elas demonstram quem realmente nós amamos. Amém? Pensa nisso, agora vamos para o silêncio assim, todo mundo pensando, né? As decisões e escolhas, elas vão demonstrar quem de fato nós amamos, quem de fato está em primeiro lugar na minha vida. Eu quero te chamar a atenção nessa noite para isso, porque muitas vezes nós estamos enganados. Você lembra de Pedro, lá em João capítulo 21? Jesus chama Pedro, que Jesus havia ressuscitado, né? Jesus tinha terminado de comer um bom peixe com os discípulos, moveu uma comunhão maravilhosa. Quando Jesus te chama para uma comunhão, é porque Ele quer alguma coisa além daquela comunhão. E os discípulos não manjaram esse negócio, né? Aí Jesus faz um peixinho, eles comem, acabaram de comer. Jesus vira para Pedro e fala assim: Pedro, tu me amas mais do que esses outros? E Jesus coloca os outros e diz: você me ama mais do que eles? Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. Aí Jesus, pela segunda vez: Pedro, tu me amas? Ele fala assim: Senhor, eu te amo. Então ele fala: apacenta as minhas. Não tem como apacentar e cuidar de ovelha sem amar a Deus. Pela terceira vez Jesus pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas? E Pedro ficou muito triste com aquilo. Senhor, tu sabe todas as coisas, tu sabe que eu te amo. Então apacenta ou pastoreia as minhas ovelhas. Irmãos, o que Jesus queria dizer com isso? Porque lá atrás, um pouquinho antes, Jesus estava reunido também com os discípulos, e Pedro fez uma afirmativa e que foi assim, contundente. Jesus falou assim: olha, eu vou morrer, eu vou ser entregue aos homens, eu vou morrer, tá? Eu estava explicando a sua morte, a sua ressurreição e tudo mais. E Pedro virou e falou assim: se o Senhor for escandalizar todos eles aqui, o Senhor jamais vai me escandalizar. E outra coisa, Pedro falou, aí ele já tomou a frente de outra coisa: se for necessário morrer com o Senhor, eu morro também. E os outros discípulos falaram: nós também. Aí Jesus não ficou contente com isso, porque ele sabia, e virou para Pedro e falou assim: antes que o galo cante, você vai me negar? Dito e feito, irmãos. Aí chegaram para Pedro e falou assim: você conhece aquele homem? Aquele homem lá nunca ouvi falar. Percebe? E por 3 vezes ele nega, dizendo: eu não conheço esse homem. Ficou até nervoso: eu não sei quem é esse homem. Ué, mas ele não disse que ia morrer? Irmãos, vamos ligar uma coisa com outra. O que Jesus queria situar aqui é que, e mostrar para Pedro, que Pedro não amava a Jesus da maneira como ele achava que amava. Ele amava mais a ele, a vida dele, do que Jesus. Isso ficou demonstrado, e nós temos que chegar a essa conclusão real. Para que haja mudança, nós temos que entender quem realmente somos. Não há mudança se nós não entendemos quem somos. O psicólogo nada mais é, ele está demonstrando para aquele paciente quem ele é. E ali, Jesus estava demonstrando para Pedro quem ele era. Jesus nunca condenou Pedro. Pedro tem assim: Jesus nunca vai te condenar, ele te ama. Amém? Não? Olha, irmãos, Jesus nunca te escolheu porque você é mais bonito por causa dos teus olhos, por causa da sua altura. Não é assim. Jesus, ele olha o coração, ele olha a pessoa e fala: eu te escolhi, você é amado meu, independentemente do seu desempenho, independentemente se você faz certo ou errado. Jesus te ama. Jesus ama os que estão indo para o inferno, ele ama. No filminho aqui da semana passada, a menina com uma maturidade espiritual estupenda, maravilhosa, né? E aí aquele pessoal lá do ISIS lá que está matando, que tirou você da sua casa, da sua escola, está privando você das suas... O que vocês desejam para ele? Que eles sejam abençoados, que eles sejam salvos, que eles encontrem o caminho. Mas por que você está triste? Porque eu estou triste, porque eu estou fora da minha casa, da minha terra. Mas eu desejo o bem para eles.
Maturidade espiritual. Entendimento que é trazido pelo Espírito Santo. Isso não se aprende, irmãos, na escola. Isso é revelado, é entendido pela presença e o poder do Espírito Santo em nós. Então aqui Pedro, ele chega à conclusão. Quando ele nega pela terceira vez, diz lá em Lucas que ele está caminhando, ele encontra com os olhos de Jesus. Jesus olha para ele, não com olhar de condenação, dizendo: filho, levanta. E ele chora amargamente. E aí começa uma mudança, porque daqui a pouco veio o batismo com o Espírito Santo. E aí vem o poder de Deus sobre ele, e capacita esse homem a amá-lo, amar a Jesus acima da vida dele próprio. Por isso que ele morre por Jesus. Todos os discípulos, morreram de forma trágica. A maioria deles, talvez só João que foi um pouco menos, mas ainda ficou lá na ilha de Patmos não sei quanto tempo escrevendo Apocalipse. Mas todos foram torturados por amor a Cristo. Homens do qual o mundo não era digno, mas homens que Deus colocou no mundo para fazer diferença. E eles estavam dizendo: porque eu amo a Jesus, eu dou a minha vida. Amém? Não? Amém. Jesus, na verdade, quando ele vem para cumprir o quê? A lei. Sim ou não? Porque pela lei ninguém poderia ser salvo. Pela lei mosaica ninguém era salvo. Ninguém consegue cumprir lei. Aí Jesus vem para cumprir a lei. Ora, lá em Romanos capítulo 13, vai lá comigo, por favor. Romanos capítulo 13, que diz assim, versículo 8: antes do 8, dá uma olhadinha no 7. O 7 não tem nada a ver, mas deixa eu só ler o 7 para você entender o mês agora que vamos entrar de novembro, Pagai a todos o que é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, e a quem o quê? Honra, honra. Então, novembro vai ser um mês que nós vamos trabalhar muito a questão do respeito e da honra. Mas o que eu quero falar, versículo 8: a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o que, irmãos? O amor com que vos ameis, quem? Uns aos outros, pois quem ama o próximo, diga comigo assim: quem ama o próximo tem cumprido a lei. Vira para o teu irmão e diga assim: se eu amo você, eu estou cumprindo a lei. Agora ele fala de algumas leis. Pois isto: não adulterarás, não o que? Matarás, não o que? Furtarás, não cobiçarás. E aí tem um monte, são os 10 mandamentos. Se há qualquer outro mandamento, tudo, diga assim comigo, tudo, nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Versículo 10: o amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é quê? Agora, Jesus, olha para mim, Jesus veio para cumprir o quê? Então Jesus é a expressão do amor do Pai na terra. Jesus veio, olha aqui para mim, para amar. Qual é o ministério de Jesus no mundo? Amar. E porque ele amou, aí o Pai falou assim: você ama? Amo. Então você tem que morrer. Então tá bom, eu morro. Porque eu amo tanto o Senhor em primeiro lugar, e amo as pessoas desse mundo, que eu dou minha vida por eles. E sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Jesus, o sacrifício perfeito, que veio, deu a sua vida, e ele cumpriu a lei, porque toda a lei, diga comigo, toda a lei se cumpre num só preceito: amar o teu próximo como a ti mesmo. Amém? Agora olha para mim, queridos, pensa o seguinte: como eu amo alguém como a mim mesmo? Olha, aquilo que eu desejo para alguém, que eu desejo para mim, eu quero para que alguém tenha. Sim ou não? Todas as vezes, e eu disse todas as vezes, que nós queremos alguma coisa para alguém, que nós não queremos para nós mesmos, isso é falta de amor. Amém? Não? Então, quando você deseja o mal para alguém, você não deseja o mal para você, ou deseja? Alguém diz assim: eu quero falir. Alguém já falou isso? Não.
Não, eu quero ser amaldiçoado, eu quero ficar doente. Mas tem gente aqui que já desejou que alguém ficasse doente, né? Às vezes o marido, a esposa, para casar de novo, aquelas coisas todas. Está amarrado, Senhor Jesus. Quem aqui já rangeu os dentes e falou assim: se eu pego, eu torço o pescoço? Quem já fez isso? Você gostaria que alguém torcesse o seu pescoço? Então desejar torcer o pescoço de alguém é falta de amor. A Bíblia diz que amar o próximo como a si mesmo é o cumprimento da... Ninguém, eu disse ninguém, conseguiu cumprir a lei, só Jesus. Sabe por quê? Porque o cumprimento da lei é amor. Toda lei é amor. Ah, mas por que, pastor, escrever então a lei, os mandamentos, e está tudo lá no Velho Testamento? Para dizer para você e para mim que nós somos insuficientes, que nós não conseguimos cumprir lei nenhuma. A lei, ela demonstra a minha falha, o meu pecado. Então eu preciso de algo, eu preciso de uma graça de Deus sobre a minha vida, para que eu comece a pensar diferente e agir de forma diferente. Chegaram para Jesus e falaram: mestre, quais são os principais mandamentos? Qual é o grande mandamento? Né? Abra lá comigo a sua Bíblia, em Mateus capítulo 22. Abra aí, volta aí. Não, abra no 7, Mateus 7, depois nós vamos para o 22. Só para a gente pegar um negócio aqui, para você marcar aí, escrever um pouquinho. Mateus 7, 7:12, diz assim: quem está comigo aí, diga amém. Amém. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim, o quê? Fazei vós também a eles. Agora presta atenção no finalzinho aí do 12. Porque esta é o quê? É a lei e quem? Os profetas. Então guarda aí no seu coração, na sua mente. Tudo, pois, quereis que os homens vos façam, façais vós. Eu quero que alguém me ame, então eu tenho que amar. Eu quero que alguém me trate bem. Alguém gosta de ser maltratado? Não. Alguém gosta de ser desonrado? Não. Então eu não vou desonrar, e eu não vou maltratar. Pastor, mas você não conhece essa pessoa. Mas nunca se justifica. O que eu disse, irmãos? Nunca justifica. Jesus nunca tratou alguém mal, por mais que ele tenha sido mal interpretado, mal entendido. E um dia Jesus chegou na sua terra. Ele falou assim: agora cheguei na minha terra, de onde eu nasci. Aqui eu quero fazer muitos milagres. Eu quero abençoar meus amigos, meus amiguinhos de infância. Você imagina? Quantos amigos Jesus não tinha? Eu quero abençoar. Ah, eu tinha um amigo lá, que ele tinha um problema lá nos pés, sei lá, tinha um problema nas pernas. Eu quero ir lá e eu vou curar. Quando ele chega na terra dele, eu falo assim: quem é esse cara aí? Esse cara aí viveu com a gente, brincou aqui, esse cara não é nada não. E ele não pôde fazer muitos milagres por causa da incredulidade dele. Imagina a tristeza de Jesus. Quando Jesus olha para Jerusalém e fala: Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas, você que destrói aqueles que foram enviados, vai chegar um dia que tudo isso vai cair. Jerusalém, acorda. E ele chora olhando para Jerusalém. Quantas frustrações Jesus passou, quantas decepções. Um dia passando pela terra dos samaritanos, e ali eles pediram pousada. Irmãos, naquele tempo, alguém negar receber alguém era um crime, e não receberam. Aí João, o apóstolo do amor, virou para Jesus: Jesus, vamos dar um jeito aqui, vamos mandar fogo do céu, vamos queimar esse povo está desonrando. Jesus falou: vocês não sabem que espírito vocês são. Eu não vim aqui para matar, eu vim para salvar. Eu vim aqui para amar. Jesus rompe todas as barreiras, irmãos. Pega uma mulher que tinha tido 6 maridos, e ele conversa com ela, ele quebra paradigmas. Hoje pela manhã alguém chegou para mim e falou assim: pastor, o negócio do sábado. Eu falei: meu querido, sábado, Jesus cumpriu o sábado. Jesus cumpriu todos os mandamentos. E se você está achando que cumprir sábado é melhor para você, você tem que cumprir todos os demais mandamentos.
Você quer cumprir uma lei, tem que cumprir todas. E ninguém é salvo pela lei. Somos salvos pela graça, pelo amor de Deus, pelo favor de Deus por nós. Amém, irmãos? Amém. Estão entendendo? Essa graça que eu estou pedindo e clamando a Deus que desça sobre nós nessa noite, de amar a pessoa que fala mal da gente, de mudar o ambiente onde nós estamos, do revanchismo, o ambiente da competição, o ambiente onde eu saio de mim mesmo e falo assim: não, o que eu posso fazer além para você? Amém? Não? O que nós podemos fazer mais? Hoje pela manhã nós estávamos aqui no culto da manhã. Havia a Rebeca aqui, um Beck e um baterista, só isso. Eu falei: o senhor não merece só isso. Nós temos mais pessoas que poderiam estar aqui em cima. E um Beck aqui. Eu falei: por que não estão aqui? Porque as pessoas agem assim: eu vou fazer isso aqui, tá bom. Diga para o teu irmão: irmão, nunca é suficiente. Fala para ele: será que você não poderia fazer um pouco mais? Será que nós estamos restringindo aquilo que Deus tem nos dado, o talento e aquilo que Deus nos capacitou, e poderíamos fazer um pouco mais do que temos feito? Aí fica um culto de louvor e adoração a Deus, um evento semanal maravilhoso. Dessa forma, Deus recebeu o nosso louvor, porque eles deram o melhor que eles podiam aqui. Mas será que não poderia estar como eles estavam aqui? Que foi tão bonito, tão bom, com tantas pessoas tocando. Sabe por que a gente vai restringindo, achando que o culto é um peso, que estar aqui é um favor, que orar é uma tortura. Pegamos as coisas santas de Deus e restringimos a uma coisa quase que miserável. A gente dá pouco demais, irmãos. A gente olha: o que você gostaria? Eu promovo um evento, eu quero que todos venham. Mas quando alguém promove um evento, eu não vou. Tudo que quereis que os homens vos façam, façai vós. Você quer ser socorrido no momento de aperto na área financeira? Socorre quem está atravessando um momento difícil na área financeira. Amém? Não? Amém. Eu fico pensando que eu posso dar mais. Esse dia eu comecei a ficar meio zuretado, assim, meio fora assim. E alguém chegou para mim e falou assim: pastor, você está demais, você está dando demais. Eu falei assim: meu querido, mas eu não posso fazer menos que isso. E aí, conversando com uma pessoa que tem ajudado a gente aqui nas questões da igreja, aí conversando, o Espírito Santo começou a trazer a mim. E alguém disse assim: olha, será que você não está amando mais as pessoas do que a Deus? Eu falei assim: Deus, mas eu amando as pessoas, eu estou amando o Senhor. Ele falou assim: não é isso que eu estou te falando. Você está parando de estar comigo para poder socorrer as pessoas, sendo que se você estivesse mais comigo, seria mais eficaz quando você estivesse com as pessoas. Está entendendo? Amém. Você sabia que o seu serviço poderia ser mais leve se nós parássemos um pouco para ter um tempo com Deus, de oração, de leitura da palavra? Deixa eu te explicar uma coisa. Quem é casado? Me levanta a mão. Oh, muita gente, né? Quando você estava namorando, né? E na época do pastor Marcos a gente falava que estava gamado. Gamada estava assim, estava apaixonado. Não é verdade? Gamadão. Os mais velhos nem entendem, né, Pianó? Vocês linguagem nossa, ninguém sabe, né? Um dia você ficou gamado pela Isa. Ficou? Não, totalmente. Aí você está assim apaixonado. Deixa eu perguntar para você. Você só namorava quando dava tempo, ou você dava um jeito de namorar? Mas você dava um jeito. Não precisa nem responder para mim. Você podia não ter tempo para nada, mas para namorar você tinha, sim ou não? E para ir no cinema? Tinha tempo, tinha que dar um jeito. Não tem dinheiro para nada, não tem dinheiro para Disney, não tem dinheiro para ajudar ninguém mais. Para levar a namorada para comer um lanche, um hot dog, um trem aí, tinha. Dava um jeito, sim ou não? Para comprar uma roupa melhor, um perfume, para chegar meio galanzão lá, isso tinha. Porque isso aí é amor, irmãos.
Eu estou dizendo que nós temos quando nós amamos. Quando nós não amamos, nós nunca temos. Não temos tempo, não temos dinheiro, não temos nada. Não é verdade? Sim ou não? Mas para fazer aquilo que nós amamos, por isso que nós amamos aquilo que nós priorizamos. E a gente precisa parar de enganar nós mesmos. A verdade é que você só tem tempo para aquilo que você valoriza, aquilo que você ama. Essa é a verdade nua e crua. Amém? Não? E a gente tem que parar de enganar. Por isso que Jesus chega para Pedro e coloca Pedro no centro. Assim, cara, você não é, mas você pode ser. E aí ele fala assim, eu não dou conta. Ele chora. O que Pedro chorou ali, dizendo o seguinte: eu sou um miserável, eu não consigo cumprir com as minhas palavras. Senhor, tem misericórdia de mim, faz alguma coisa. Tá bom, vou fazer, vou mandar o Espírito Santo, porque o Espírito Santo vai te capacitar a ser e a fazer, e a priorizar aquilo que você não consegue fazer naturalmente falando. Amém? Não? Amém. Então quando alguém fala assim, pastor, mas você não foi na igreja, eu não estou tendo tempo, porque a igreja é menos importante normalmente. Porque se fosse importante, daria um jeito de vir. Amém? Não? Amém. Mas se eu trabalho todas as noites, segunda a domingo, então tá bom, então arruma uma igreja que tem culto à tarde, de manhã. E tem, irmãos. O que não falta é igreja, graças a Deus por isso. Amém? Não? Amém. Você pode continuar sendo membro aqui e assistindo um culto em outro lugar. Pode ir no Santana. Vai no Santana, quarta-feira, 3 horas da tarde, pronto. Está lá, convidado. O Marcão está arrastando tudo aqui para o Santana. Já arrastou o projetor, já arrastou os obreiros, está tudo arrastando. O que eu estou mostrando para os irmãos, não é que uma crítica, não receba essa palavra como crítica, mas como entendimento. Amém? Não? Amém. Deixa eu falar algo para você. Você vai ter um dia cheio, de manhã até a noite. Mas eu falo assim, às 2h32, se você chegar às 2h32 em ponto, você vai ganhar 10 mil reais amanhã. Mas você não tem tempo. Às 14h32, será que você chegaria às 14h32? Ceia não. Sabe por quê? Porque os 10 mil reais é o quê? Importante para você. Sim ou não? O que eu fico pensando, onde é que está Deus nessa história? Onde é que está Deus? Sabe uma coisa que entristece o Senhor? Nós estamos num culto como esse, que é o que 1h30 por semana, e a pessoa fica no celular, conversando com sabe Deus com quem. Isso é desonrar Deus. É tão pouco isso. É quando nós não achamos tempo para parar para ler um capítulo e ter um tempo de oração que dura 15 minutos. Eu disse quanto? 15 minutos. 15 minutos. E onde que está Deus nisso? É a hora que a gente procura alguém para fazer alguma coisa na igreja e não acha uma viva alma, porque todo mundo tem os seus compromissos. Eu acho que você tem mesmo. Mas será que se esforçar um pouquinho não daria certo? Sim ou não? Sim. Será que se a gente não quisesse fazer um pouco mais, nós não estaríamos aqui? Amém? Não? Amém. Eu estou falando isso com muito carinho, com muito amor para você. Amém. Porque eu estou falando de mim. Tivemos a reunião dos homens agora. Cadê os homens? Será que está todo mundo tão ocupado assim que não podemos ter 1 hora e pouco para estar ali ouvindo uma palavra belíssima que o Elton entregou lá? E depois os homens estão sofrendo. E não sabe por quê. Sabe por quê? Está faltando substância, palavra de Deus no coração para resolver situações, conflitos familiares, relacionamento, de ter uma visão diferente sobre os negócios, sobre o emprego, empresa, sobre a família, sobre os filhos e tudo mais. Nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos cheirar gente. Amém? Uma vez por semana, não podemos parar. Eu gosto muito do culto de quarta-feira, porque ele interrompe a gente no meio da semana. Ele dá uma brecada. 1h15 eu ouço uma palavra, recebo uma oração, adoro a Deus, louvo a Deus e vou embora para casa com algo novo no meu coração. Aí a pessoa fala, não sei porque eu estou esfriando. Está esfriando porque você está longe de Deus. Por que não tem tempo? Porque não ama Deus. A verdade, irmãos, é essa. Porque aquilo que nós amamos, nós priorizamos. Amém? Amém. E Deus, olha aqui, eu quero falar algo para você, olha para mim. Descanso, o que eu disse? Descanso.
não é você ir para uma praia, ir lá e ficar. É bom isso, sim ou não? Quem quer ir para Cancún aqui semana que vem? Tudo pago. Misericórdia. Mas, irmãos, descanso é a presença de Deus no seu coração. Verdade. Se você dorme uma noite bem dormida, você descansou fisicamente, sim ou não? Sim. Pronto, você está pronto para outro dia. Agora sai de férias, descanse. Mas entenda que o descanso é algo interior. Amém? Não? É algo da alma. É relacionamento com aquele que traz paz, que é o Espírito Santo em nós. Só que o Espírito Santo não vai agir se nós não cultivarmos relacionamento com Ele. Vocês estão me entendendo, igreja? Amém. Não há mudança enquanto nós não nos vemos como realmente nós somos. Eu tenho que entender isso. Quem eu sou, o quanto eu amo a Deus ou não. Eu tenho que me enxergar como eu tenho sido como marido, como pai. Eu tenho, porque senão não há mudança. Se eu ficar me defendendo daquilo que eu estou fazendo, eu não fiz isso por aquilo, da coisa, é porque não é importante, irmãos. Um dia eu acordei para a vida. Eu trabalhava cedo, à tarde e à noite. Um dia eu cheguei em casa, meu filho olhou para mim e virou as costas. Eu não representava mais muita coisa. Eu falei assim: pera lá. Ou é a minha família ou é a minha família. O meu salário tinha aumentado não sei quantas vezes. Eu nunca tinha ganho um salário tão grande na minha vida. Construí uma casa com salário. Imagina isso. Compramos terreno, construímos uma casa com salário. Eu falei: eu não fico aqui, eu vou pedir demissão, mas eu não vou perder meu filho, porque eu amo meu filho. Ele é prioridade para a minha vida. O que eu vou deixar para ele aqui acaba. Eu posso ensiná-lo a trabalhar, que ele vai alavancar a vida dele. Eu vou dar tudo, não recebi tudo pronto. Amém? Não? E aí os pais começam a se trocar as suas prioridades. Os filhos vão se desintegrando na vida. E fica pedaço de filho para tudo quanto é lado. A internet está fazendo isso, irmãos. O mundo entra no celular do seu filho. Não há como controlar mais isso. Você já está vendo uma reportagem? Existe aí no submundo da internet o dark, não sei o que lá da internet. Coisa que só gente experiente sabe entrar. É onde vende, sabe o que, irmão? Arma, bala, onde você aprende a fazer bomba, onde está tudo lá, está tudo dentro do negócio. Está lá para quem quiser se infiltrar nesse meio. É incontrolável o negócio. Não tem como controlar isso. Mas nós podemos dar uma educação e ser exemplo para os nossos filhos. Amém? Recentemente, a minha mãe jogou a panela no chão em casa. A gente vai para a casa dela visitar e todo mundo fica aqui. Ela falou assim: se alguém for entrar aqui para falar com o celular, é melhor não vir me visitar mais. E ela está errada, não? Ué, vocês vieram me visitar ou falar no celular aqui? Falar no WhatsApp. Está entendendo? E ela fica sozinha, todo mundo. Graças a Deus por ela. Sabe por quê? Uma mulher que ela tem tempo com Deus de manhã, tempo com Deus à noite. Pastor, mas é aposentada. Mas quando ela trabalhava, ela fazia a mesma coisa. Ela achava o quê? Diga assim: quem ama, acha tempo. Quem não ama, não vai achar tempo. Sim ou não? Sim. Irmãos, mas você pode estar com as suas conjunturas, tá bom? Fique com elas. Mas preste atenção, que só há mudança enquanto não há mudança enquanto nós não vemos quem realmente somos. Em segundo lugar, não há mudança enquanto eu não tomar uma decisão, uma posição de mudança. Em terceiro lugar, não há mudança enquanto a graça de Deus não vier sobre mim através do Espírito Santo para mudar o que? A minha mente. O Espírito Santo muda a minha maneira de pensar e eu sou transformado numa outra pessoa. Meu pai, que transformação esse marido teve. Uau! Quantas mulheres podem dizer isso aqui? Se você estiver do lado do teu marido, fala assim: uau, como que você mudou? Profeticamente, pelo menos, né? Você não mudou em nada. Amém? Capítulo 22 aqui de Mateus, eu estou encerrando, diz assim, 22:40. Aleluia.
37. Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Respondeu Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, alma e entendimento. Esse é o grande primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este é, diga comigo, amarás o teu próximo. Diga assim: amar o meu próximo como a mim mesmo. Nem não. Desses dois mandamentos dependem o quê? E nós lemos lá que eu desejo para as pessoas aquilo que eu queria para mim. A lei e os profetas dependem disso. Ele está dizendo que a lei e os profetas dependem desses dois mandamentos. Tudo depende deles. Amar a Deus, amar a Deus, amar a Deus. Lá em Romanos 13, agora ele fala assim: se você amar as pessoas como você ama você cumpre a lei. Queridos, eu já falei isso inúmeras vezes aqui, e você sabe disso. Você que me ouve já há um tempo, fala: pastor, está chovendo no molhado. Eu estou chovendo no molhado porque eu quero que você viva a plenitude de Deus nessa terra. Amém. E só a plenitude de vida com Deus se nós amarmos. Amém? Não? Amém. Lançarmos as implicações. Você gostaria que alguém ficasse implicando com você toda hora, assim ou não? Criticando você? Então não faça isso. É isso que ele está falando. O amor, ele vence todas as coisas. O que você deseja para você mesmo, faça para os outros. O que eu desejo para mim, aí você para e pensa: o que eu desejo para mim? Saúde, que eu seja feliz, que minha família vá bem, que a minha fé em Cristo cresça. Então desejo para o outro. E colabore com o outro, para que ele atinja isso em nome de Jesus. Amém? Amém. Em último lugar, a minha obediência, ela prova o meu amor por Deus. Vocês ouviram, amém? Amém. Porque eu obedeço, eu estou demonstrando o meu amor pelo Senhor, o meu respeito por Ele. A desobediência nada mais é do que prova ou uma demonstração de que eu preciso amar mais a Deus. Amém, queridos? Sabe por quê? Porque Deus quer que você obedeça porque você o ama, não porque você tem medo dele. Se eu não der o dízimo, o devorador vai me pegar. Não faça isso. Dê o dízimo porque você ama a Deus. E quem tem dificuldade de dar dízimo é porque tem um problema de amor com Deus. O jovem que um dia Jesus falou para ele: olha, cumpre os mandamentos. Ele falou assim: eu vou te seguir. O que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Cumpre os mandamentos, amarás os mandamentos. Eu tenho feito isso. Mas uma coisa te falta: vende tudo que tens, dá aos pobres. Ele está dizendo o seguinte: olha, o seu amor pelas coisas materiais é maior do que o seu amor por mim. Você tem que me amar em primeiro lugar, aí você pode ter as coisas materiais. Pronto, acabou. Não tem problema, irmão. Amém? Não? Você vai ter sua esposa, os seus filhos, mas Deus vai estar em primeiro lugar. Ele ocupa o topo do seu amor. Entre os seus amores, que seria o seu cônjuge, seus filhos, seus irmãos, tal coisa, Jesus está no topo. Amém? E se Ele disser para você hoje: faça isso, faça. Eu estou fazendo por amor ao Senhor. Eu estou deixando por amor ao Senhor. Amém? Quando José foi assediado pela mulher de Potifar, seria talvez uma oportunidade dele se firmar ali e manter um relacionamento ilícito com aquela mulher, ser o amante da mulher do chefe dele. E a mulher dá uma doidura nela, agarra ele, e ele acaba saindo deixando a roupa na mão dela. E ela fala: está tirando a roupa para ter alguma coisa comigo, vai para a prisão. Ele vai para a prisão, mas ele prefere ir para a prisão do que fazer algo ilícito, contrário à vontade de quem? De Deus. Imagina, irmãos, é um jovem. Os hormônios estão saindo pelos poros. O negócio está pegando fogo. Mas ele fala: não. É aquele jovem que está namorando, e aí o jovem chega para a moça e fala assim: prova o seu amor por mim, vamos para um motel. Ela: você não precisa de provar, porque o meu amor por Deus é maior do que por você. Mas quando vai para o motel, está dizendo: eu amo você mais do que a Deus. Naturalmente. E é essa a leitura, e é essa a realidade. Pelo menos naquele momento aconteceu isso. O que nós temos que fazer é crescer nesse amor, de tal forma que eu vou fazer a vontade de Deus, porque eu amo. Amém?
Eu vou desejar às pessoas aquilo que eu quero para mim, porque eu amo as pessoas. A derivação do meu amor por Deus é com as pessoas, não são pelas coisas. Só que nesse mundo que nós estamos vivendo, as coisas estão tomando uma proporção tão grande que acaba substituindo as pessoas. Amém? Que Deus nos ajude nisso. Eu quero que você viva a vida plena de Deus. E é só possível viver nesse mundo plenamente. E Jesus veio para nos dar vida abundante através do amor. Ele é o amor de Deus em nós. Vamos ficar em pé e vamos orar em nome de Jesus. Feche seus olhos. Vamos pedir que o Espírito Santo venha. E se você quiser, feche os seus olhos e fale: Espírito de amor, eu quero ser cheio desse amor. Irmãos, ninguém, absolutamente ninguém nessa sala, nesse lugar, nesse salão, é capaz de amar dessa forma. Quando Jesus disse para Pedro: Pedro, tu me amas? Jesus está falando: Pedro, você me ama completamente, totalmente? Você me ama sem nenhum senão? Você me ama de forma totalmente desinteressada? Ô Pedro, você me ama de forma que você possa dar a sua vida por mim? E ele falou assim: eu te amo, mas o amor que ele disse não era o amor que Jesus estava falando. Ele falou assim: Jesus, eu sou amigo do Senhor. Tem muitas pessoas que são amigos de Jesus. O que ele tem é um relacionamento de amizade apenas, mas não de um amor profundo, de uma entrega total, completa, onde, se você for socorrido ou não, você continua amando. Se ele te atender ou não, você continua amando. Se alguém falar bem de você ou não, você continua amando. Como diz lá no Sermão do Monte: se alguém te fere numa face, você dá a outra. É só pelo Espírito Santo. É você pegar aquela pessoa que te deve, e você, por amor ao Senhor, dizer: olha, você não me deve mais nada, eu que devo amar você. Eu te libero disso. Esse tempo atrás alguém veio e emprestei dinheiro para uma pessoa, e ele disse para mim assim: olha, eu estou me esforçando o máximo, mas eu vou te pagar. Eu falei: muito bom isso, você venha me falar isso, mas eu quero te dar uma boa notícia: você não deve nada para mim. Fique em paz, vai trabalhar, segue a sua vida. Se eu puder te ajudar, eu te ajudo. Queridos, quando alguém for ingrato com você, continue amando. Senhor, perdoa-nos por todo o mal que desejamos, às vezes na nossa alma, por alguém que nos fez mal. Perdoa-nos, Pai. Esse não é o amor do Senhor. O egoísmo é a maior demonstração da falta de amor, porque o egoísmo é algo, eu quero só para mim. Só para mim. Só para mim. Só quero para minha família. Não há medida para mim e para minha família. Mas há tantas pessoas necessitadas aí fora. Às vezes nem dinheiro, é um abraço, é uma oração. É dizer: olha, você não está só. Eu estou aqui para te ajudar. Senhor, envolve essa igreja com teu amor. Diga a ele: Espírito de amor, me envolva. Eu quero viver esse amor. Só o Senhor pode fazer isso comigo. Sabe, irmãos, que Deus nos livre disso. Quando eu comecei o meu ministério, quando a pessoa fazia aquilo que eu queria que ela fizesse, e ela não fazia, eu ficava indiferente com ela. Isso é falta de amor. Jesus não faz isso. Isso não é amor. Isso é manipulação.
por amor. Decida você nessa noite a viver dessa forma, imerso nesse amor. Se alguém te desrespeita, respeite. Se alguém não te valoriza, valorize. Esse é o amor que cumpre toda a lei. Então diga: Espírito Santo, eu preciso tanto do Senhor. Fale com Deus agora. Há um ambiente onde há uma graça do Espírito de amor nesse lugar. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Ele está dizendo: o amor veio para que vocês possam amar e viver abundantemente. O amor desceu do céu para gerar amor em nós e nos ensinar o que é amor. O que é amar? Amar é disciplinar. Amar é dizer a verdade. Isso é amor. É dizer: meu querido, você está errado. Não faça assim. Olha, isso vai ter uma consequência muito trágica. E porque eu te amo, eu estou te avisando. Eu quero o teu bem. Quando alguém não fizer aquilo que você quer, jovem, se o teu pai disser não, isso é amor dele por você. Não é pegação do pé. O não é amor. Mas nós acostumamos a pensar que só o sim é amor. Não. Vai envolvendo o teu povo na tua graça. Vai, enquanto cantamos esse cântico, que a tua glória venha de amor sobre cada um. Receba. Não pense em ninguém, pense em você. Aleluia.
derrame sobre a minha vida. Me encha da tua glória, Senhor. Me encha da tua glória, me encha do teu amor. Pai, nós queremos nos mover debaixo dessa graça de amor. Não é por força nem por violência, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. O Deus dos Exércitos está dizendo, não é pela força, mas é pelo meu Espírito, é pela minha graça. O convencimento é pelo amor. O Senhor nos constrange por causa do seu amor. Eu sou constrangido pelo amor dele a estar com ele. Amanhã pela manhã eu quero que teu amor me constranja a estar na tua presença, a falar contigo antes de falar com qualquer pessoa. Eu quero, Senhor, que teu amor me constranja quando eu for criticado, for atacado por alguém. Eu quero que teu amor me constranja, Senhor, a agir como o Senhor age. Na verdade, Jesus venceu o mundo pelo amor. Com os olhos fechados, imagina Jesus chegando à tarde, cansado, depois de um dia todo de trabalho com seus discípulos, passando ali na aldeia dos samaritanos, e eles pediram pousada, e eles não deram pousada para Jesus. Não abriram as suas portas, cerraram as portas e disseram, não quero recebê-los. E aí João diz, é algo pessoal, é briga, então vamos sair para briga. Jesus, eu vou clamar, vai vir fogo do céu, vou queimar esse povo. Povo que não te honrou, povo que não te recebeu, não recebeu o Filho de Deus. As coisas, e Jesus olha e fala, não é por isso, não é assim que faz, não é pela violência. Vocês não sabem de que espírito sois. Eu não vim a essa terra para matar, mas eu vim para salvar, para levantar, para perdoar. Quantas e quantas vezes eu e você ferimos o Espírito Santo, magoamos a Deus, trocamos prioridades, trocamos o nosso tempo com Deus, com as coisas de Deus, com coisas que vão passar. Mas Ele continua nos amando e vai nos amar sempre. Então, Senhor, ajuda-nos a viver imerso nesse amor, a amar o cônjuge como o Senhor ama, a amar os filhos, a amar os parentes, até aquele parente mais encrenqueiro, mais indesejado, a amar aquele amigo, aquele patrão, aquele empregado, a amar pessoas. Às vezes a maior prova de amor que você pode ter por um empregado é demiti-lo. Isso aconteceu comigo. Foi um prêmio para ele, porque ele aprendeu algo que só aprenderia sendo demitido, para que nunca mais ele repetisse isso em outro lugar. É o Espírito Santo que vai conduzir você. Pai, eu abençoo o teu povo com este amor. E se você, querido, ainda não entregou o seu coração a Cristo, você quer fazê-lo nessa noite, se você ainda não confessou Jesus como único Senhor e Salvador, é a tua oportunidade nessa noite de dizer, Jesus, eu quero que o teu amor venha viver dentro do teu coração. E a única maneira do amor de Deus viver no seu coração é você convidar o Espírito Santo para entrar no seu coração. Eu quero dar essa oportunidade para você nessa noite. Com seus olhos fechados, você que ainda não entregou o seu coração a Cristo, levante uma das mãos, eu quero orar por você, quero te abençoar, que você saia daqui salvo, mas com o amor de Deus vivendo dentro de você. Alguém? Alguém deseja? Então dê um abraço para a pessoa que está ao seu lado e diga à pessoa, eu te amo, querida. Tudo que eu desejo para mim, eu desejo para você. Aleluia. Deus abençoe você, uma semana muito abençoada.